Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. E continuando sobre os assuntos escatológicos, né, que narram os eventos do fim, Jesus aqui nesse momento, ele estava ensinando os seus discípulos, né, advertindo a eles para que eles tivessem cuidado, e porque apareceriam muitas pessoas dizendo que eram Cristo, para enganar, né, não só o mundo, mas também enganar as pessoas ali do meio, né, do meio da igreja. E a palavra Cristo, ela significa ungido, é uma palavra no grego, né, Christos. E só que não é um ungido assim, né, ao pé da letra, é o ungido, né, o enviado de Deus. E nesse caso, esse enviado era o Messias, que é uma palavra, né, no hebraico. Então, Cristo é o Messias, esperado pelo povo judeu. Então, Jesus estava orientando os seus discípulos, né, que a terra ela passaria por um período que ele disse que é um período do início das dores, né, das dores de parto, né, dizendo que nesse iniciozinho aí apareceriam muitos que falariam que era o Messias, que era o Cristo, oferecendo às pessoas ali, né, uma imagem deturpada das Sagradas Escrituras. Por que eu digo deturpada? Porque esse Cristo, né, esse falso Cristo, esses falsos Cristos, porque já muitos, né, anticristos se levantaram na terra, eles apareceram oferecendo às pessoas salvação, né, mas nenhum deles morreu na cruz do Calvário, cumpriu as profecias bíblicas, né, mas eles ofereciam um tipo de salvação, né? E eles estariam completamente envolvidos a um sistema religioso adúltero. E quem me conhece, né, e tem me acompanhado nas redes sociais, tem visto, né, os meus vídeos onde eu falo sobre esse sistema adúltero. E ele tem convencido pessoas até do nosso meio, né, apresentando ali que é o Messias, é o verdadeiro Messias enviado de Deus, né? E só que a filosofia, né, desse falso Cristo, desses falsos Cristos, o bode expiatório deles, né, são vidas humanas, né? A gente sabe que Jesus, ele foi o Cordeiro, né, que se entregou ali, o seu sangue fez a expiação pelo nosso pecado. Ele foi o sumo sacerdote e ao mesmo tempo a oferta aceitável a Deus. E através desse sacrifício, ele tornou a sua igreja, né, o seu povo livre das obrigações da lei, né? Ele nos tornou livres. E quem estuda a palavra de Deus sabe que Satanás, de tempos em tempos, ele muda as suas estratégias. E o objetivo dele é fazer prisões, né? Aprisionar não só vidas, mas aprisionar o tempo, né? A história, para que as pessoas ali pudessem viver, né? No caso, nós cristãos, nós pudéssemos viver ali um período até mesmo de cativeiro espiritual, né? Tentando ali mudar a forma, né, da palavra de Deus, da igreja, com heresias e também com muito sofrimento. Então, assim, é um assunto muito profundo. Às vezes a gente lê assim, ó, porque muitos virão dizendo eu sou Cristo, mas o conteúdo é muito grande em cima dessa revelação aqui de Jesus.
E voltando a falar, né, sobre essa questão do bode expiatório ser vidas, né, humanas, né, esse Cristo, ele vem, esses Cristos que se levantam, ele vem assim, segundo a eficácia de Satanás. Ele vem, essas pessoas que se levantam, elas vêm com conhecimento, né, principalmente o conhecimento oculto muito profundo. Muito profundo. E eles buscam pessoas, né, para se aliarem, para entrarem nessa religião. Quando nós vemos em Mateus, Apocalipse no capítulo 12, né, eu sei que esse assunto é um assunto que eu não vou aprofundar aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, mas nos próximos eu vou estar voltando aqui nesse texto. Aqui fala que Satanás ele não tem objetivo, assim, não tem... O objetivo dele não é fazer com que a igreja saia da terra. Né? Nós podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 15, tem aqui uma analogia, né? Sobre a mulher e o dragão. E nessa parte do texto aqui, essa mulher, ela representa a igreja do Senhor, né? Quando ela é tirada da terra e vem Satanás e lança sobre ela, né, uma corrente, água como um rio, né, palavras tentando convencê-la, persuasivas. E aqui nós podemos ver que Satanás ele não tem objetivo de tirar a igreja daqui da terra. O objetivo dele é fazer com que ela permaneça e que seja ela o principal, né, bode expiatório. Porque o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É porque esse sistema religioso adúltero, e ali revelado, né, como o verdadeiro ali, né, o verdadeiro Messias, ele tem o objetivo de enganar, né, as pessoas acreditando que ali tem verdadeiramente o enviado de Deus, mas o objetivo deles é fazer com que esses bodes expiatórios eles possam assumir toda a culpa, né? A culpa daqueles que vivem uma vida, né, devassa, uma vida imoral, uma vida de prostituição espiritual, né? E isso é uma revelação muito profunda, irmãos, porque isso envolve alta magia, isso envolve religiões ocultas. Mas como que a igreja, né? O objetivo de Satanás é que a igreja fique. Quando a igreja ela não assume verdadeiramente o seu papel, a sua função, né? São crentes, vamos dizer assim, nominais, pessoas que dizem seguir Jesus, mas não vivem nada do que ele deixou, né? Dos seus ensinos. Então, todas as vezes em que nós vemos um cristão negligente, nós vemos que ele é uma possibilidade para ser um bode expiatório para esse sistema. E isso é uma palavra muito forte, muito profunda, porque requer de você, né, se debruçar nesse estudo, né, porque aqui em Apocalipse capítulo 12, diz que essa mulher que representa a igreja foi dada a ela 2 asas e ela, né, fugiu da vista do dragão por um período de 3 anos e meio. Nós sabemos que Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja, mas ele vai vir arrebatar os seus escolhidos, né, os seus servos fiéis. E no texto, né, se você continuar lendo o versículo, você vê que esse dragão, ele irado, ele vai fazer guerra contra a semente dela, que restou. Aqueles que guardam, né, os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Mas eles foram, né, quando nós vamos
indo mais profundo nesse estudo, são aqueles cristãos, né, que confessaram a Jesus, mas viveram uma vida negligente. São esses que vão ficar. Não são esses que vão estar com Cristo, né, durante esse período em que a Terra estará vivendo, né, momentos difíceis. Então, Jesus estava querendo dizer aqui, nos mostrou, que muitos viriam, né, dizendo que era o Cristo, e durante todo esse período, né, de 2000 anos, faz que Jesus veio ao mundo, muitos líderes, né, muitos falsos cristos se levantaram, né, eles se levantaram enganando. E o que não pode acontecer, e é onde eu quero estar encerrando essa palavra, o que não pode enganar é a minha vida e a sua vida. Né? A nossa vida, nós que confessamos a Jesus. Nós não podemos nos deixar, né, ser iludidos por esse sistema religioso em troca de bênçãos, né? Em troca de alguma coisa em que vai fazer o outro sofrer. Né? Eu sei que eu vou estar voltando nesse assunto em uma outra oportunidade, porque tem muito mais para falar. Né? Mas eu já tenho alguns vídeos em que falo sobre esse sistema religioso adúltero. Então, esse texto aqui, né, Jesus estava dizendo, olha, muitos vão se levantar dizendo, eu sou o Cristo. E nós não podemos, né, ser enganados, porque só é enganado quem não sabe, né, quem não conhece. Daí a importância de nós sermos cristãos fiéis em Jesus, fiéis a Jesus, né, estarmos assim, vivendo, né, aquele que tem vocação, né, na verdade todos nós temos uma vocação, estarmos cumprindo a nossa vocação, para que não venhamos a ficar na terra e ter que lidar, né, com tanta angústia, com tanto sofrimento, mas estarmos com Cristo, com o verdadeiro Senhor, né, ungido de Deus. Então, através dessa palavra, né, eu quero assim, incentivar você, né, a buscar conhecimento. Eu sei que eu falei aqui coisas que talvez você nunca ouviu, né? Ou coisas que deixou você assim com muita dúvida. Mas o que significa isso? O que isso quer dizer? Né? E eu vou estar falando, né, em outras oportunidades e sobre esses assuntos, né? Abrindo um pouquinho mais. Amém? Então eu deixo com você essa reflexão, esse estudo, medite, volte o texto e aprenda um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus.